a leitura da Palavra de Deus, que está em Mateus, no capítulo 2. Nós lemos dos versos 13 a 18, se você está com a sua Bíblia, puder abri-la. Mateus capítulo 2, dos versos 13 a 18. A palavra do Senhor diz assim: E tendo eles partido, eis que o anjo do Senhor apareceu em sonho a José, dizendo: Levanta-te, toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito, e permanece lá até que eu te informe, pois Herodes há de procurar o menino para matá-lo. Levantando-se, tomou o menino e sua mãe, durante a noite foi para o Egito, e lá permaneceu até a morte de Herodes, para que pudesse se cumprir o que foi dito pelo Senhor através do profeta, dizendo: Do Egito chamei o meu filho. Então Herodes, vendo que tinha sido enganado pelos homens sábios, irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que haviam em Belém e em todas as suas fronteiras, de 2 anos para baixo, segundo o tempo que diligentemente inquirira dos homens sábios. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, dizendo: Ouviu-se em Ramá uma voz, lamentação, pranto e grande luto, Raquel chorando por seus filhos, não querendo ser consolada, porque já não existe. Amém. Que o Senhor ilumine as nossas mentes e corações, que você possa ter o seu coração aberto pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Você pode se sentar. Nós estamos então caminhando no livro de Mateus. Nós vimos os versos anteriores que tratam, vou tentar te recordar aí, sobre a caminhada dos magos, então, que eles viram uma estrela, e seguiram a estrela e foram até Jerusalém. E lá em Jerusalém eles conversaram com Herodes, e os sábios lá de Jerusalém revelaram a eles que Jesus haveria de nascer em Belém, pela profecia. E aí eles vão até Belém, se encontram com Jesus, prostram-se diante de Jesus e adoram o nosso Senhor. E agora nós estamos pegando bem aí a partida deles. Eles já se encontraram com Jesus, já tiveram esse encontro, e estão partindo da presença de Jesus. E aí nós temos essa narrativa lida hoje. Assim que eles partem, assim que eles vão da presença de Jesus, o que acontece? José vai lá tirar o seu soninho. Enquanto ele dormia, o anjo do Senhor revela uma mensagem a ele: Olha, José, pega Maria, pega o seu filho Jesus e foge para o Egito. Eu gostaria de falar sobre isso com você nesse primeiro versículo. Eu separei essa frase, foge para o Egito. Veja bem, quando a gente lê isso, eu não sei se você fez esse exercício, né, quando você pensou nesse versículo, mas o que parece para nós? Deus poderoso, Senhor dos altos céus, falando para José fugir. Parece, e esse foi um exercício que eu fiz, né? Parece por vezes que Deus talvez não estava garantindo a proteção correta de José ali naquele momento. José, pai de Jesus, pai do Senhor, pai do rei, sendo orientado a fugir para outra terra, a se esconder em outro lugar. Veja bem, parece que Deus não está tão no controle assim das coisas, certo? E eu gostaria de falar sobre uma doutrina antiga e por vezes esquecida, né? Que explica para nós o que aconteceu aqui nesse contexto, chamado providência. Providência. A providência de Deus, ela agindo neste cenário. No Salmo 127, nós vamos ter uma explicação do que eu quero te falar a respeito disso. O Salmo 127, ele é um salmo aí que tem uma frase talvez conhecida por vocês aí. Nos versos 1 e 2 diz o seguinte: Exceto que o Senhor edifique a casa,
Trabalham em vão aqueles que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o guarda. E em vão é para vós levantar cedo e repousar tarde e comer o pão da tristeza, pois assim ele dá ao seu sono, dá ao seu amado sono. Ou em algumas traduções, para os que o amam ele dá enquanto dormem. Veja bem, o nosso Senhor, ele está aqui agindo na vida de José. Ele não sabia que ele seria perseguido por Herodes, ele não sabia o que aconteceria, ele estava em Belém, tranquilo com sua família, e a orientação é: foge para o Egito. E o que nós temos? A providência de Deus agindo, porque Deus faz por nós enquanto nós dormimos. Nós não entendemos a providência, porque ela é bastante complicada, porque nós não conseguimos olhar o cenário total das coisas. Então o que a gente olha? Eu tenho uma criança, preciso proteger essa criança e Deus está me mandando fugir para outro lugar. Por vezes, na nossa realidade é assim, nós pensamos em uma solução, talvez simples. Nós pensamos em uma saída rápida, porque a gente acha que é inteligente, mais inteligente do que Deus. E aí eu pensei em uma alternativa. Talvez as crianças tenham pensado nisso também. Imagina só, se Herodes fosse em direção à casa do nosso Senhor, para que Jesus fosse morto, quer dizer, Jesus, o rei dos judeus, era uma ameaça para Herodes, né? E aí, o que Deus poderia fazer? Eu pensei nisso, não sei se as crianças também pensaram. Poderia fazer com que José, Maria e Jesus ficassem invisíveis. Eles poderiam ficar invisíveis. Imagina só, entra lá o soldado, né, que ele foi de casa em casa para matar as crianças, e quando chegasse lá na casa, eles não iam achar ninguém, porque eles estavam invisíveis. É uma alternativa. Talvez outras alternativas, né? Talvez as crianças tenham uma imaginação melhor do que a minha ainda. Vai além, tem outra saída. Mas eu pensei nessa. E aí eu queria fazer essa pergunta para as crianças. Eu já fiz essa pergunta para mim mesmo e eu sei a resposta. Vocês gostariam de ter esse poder de ficar invisível? Quem gostaria? Levanta a mão. Todas as crianças queriam ficar invisíveis. Do que vocês queriam se esconder, né? Não vou nem perguntar aí. Não quero comprometer os papais aí, suas cintas e chinelos, né? Isso seria muito legal. E Deus tem poder para fazer isso? Quem acha que Deus tem poder para fazer isso? Tem ou não? Tem poder. É uma solução simples. Era uma saída simples. Quando necessário, Deus faz essas coisas. Deus faz essas maravilhas. As crianças aí também vão lembrar, mais precisamente ainda, se eu não me engano, eles já chegaram nessa parte sobre o Mar Vermelho? Ainda não? Então, vou dar um spoiler aqui para eles, né? O povo lá de Israel, eles foram tornados escravos. Por quê? José, ele foi lá para o Egito por conta dos irmãos dele, ó. Vamos ver se a aulinha é boa agora, hein, Márcia? José, ele foi escravizado, né? Os irmãos dele venderam ele, né? E ele foi lá para o Egito. E lá no Egito ele se tornou uma pessoa importante. E aí os irmãos dele estavam passando fome lá em Israel e foram se alimentar lá no Egito. E aí quando eles foram para lá, José chamou a sua família, tem todo um contexto maior do que isso, né? Mas José chamou a sua família lá para o Egito e lá eles ficaram e começaram a crescer e passou um tanto de ano, imagina só, 12 pessoas se tornaram em milhares de pessoas. E aí o faraó já não sabia mais quem era José, porque tinha passado muitos anos, e falou assim, tem esse povo aqui, eles não são egípcios, o que eu vou fazer? Escravizar. E aí, diante daquele cenário, eles ouvem, ou Deus ouve o clamor deles, né, e resolve libertá-los. E aí quando eles chegam diante de um mar, o Mar Vermelho, o nosso Senhor faz o quê? Para que eles pudessem escapar do faraó e dos seus guardas, seus soldados, ali abre o Mar Vermelho. Para mim isso é
tão inexplicável quanto uma pessoa ficar invisível. Ele abriu assim uma passagem no meio do mar e eles conseguiram passar ali sem que caísse água em cima deles e matasse eles. Eles conseguiram passar em uma quantidade muito grande de pessoas e quando eles chegaram do outro lado, o mar se fechou e destruiu os inimigos deles. Deus tem poder para fazer essas coisas. Deus tem poder para fazer essas coisas. Não é anormal, não é algo surreal que Deus faça isso. Mas aqui nós estamos diante de um cenário onde Jesus, o Senhor dos altos céus, encarnou-se e tornou-se um servo. E tornou-se uma pessoa comum e nasceu em um lugar simples e seguia uma vida simples com um pai simples, porque a glória estava nele, não no que o cercava. Ele não estava em um trono, ele estava em uma manjedoura. E a saída foi essa saída, fugir para o Egito. Mas aí a gente pensa, olha, Deus, às vezes no controle da nossa vida, né, a gente pensa, olha, Deus poderia mandar uma pessoa abençoada e fazer algo por mim aqui que eu estou precisando, resolver isso de forma miraculosa, né, maravilhosa, algo inexplicável. Isso é possível para Deus, mas a gente tem que entender que Deus tem planos. Deus, ele tem forma de agir, e a forma de agir dele está dentro dessa providência, onde ele providencia literalmente os meios para nós, as formas para nós, como nós vivemos ou como nós deixamos de viver. E aí eu pensei nessa analogia, né? Muitas vezes a gente espera o que na nossa vida? Uma tempestade, sabe? Uma tempestade bem forte. Aquela que dá aqueles trovões que fazem um barulho que chega a tremer a janela. Sabe, aquela chuva forte que não para mais. E o que Deus manda? Uma garoazinha, bem fraquinha. Às vezes nem isso, só um tempinho nublado, uma brisa, um vento suave. A gente não entende o que Deus quer com aquilo, a gente está esperando algo grandioso, a cura para uma doença, um emprego, uma ajuda financeira, um socorro para o casamento. E a solução de Deus parece que não nos atende, né? Parece que é uma solução meio, né? Deus está aqui, a solução está aqui, não parece que responde muito bem o nosso anseio, né? Mas a providência livrou Cristo. Cristo foi morto? Não. Aquelas crianças todas, elas foram mortas, mas o nosso Senhor foi preservado. O nosso Senhor foi livrado pela providência de Deus da mão de Herodes. E o convite para você é que você tenha fé. A providência de Deus, ela assiste você, ela está diante de você. Deus, ele não está distante de cada um de nós. Deus, ele não está além de nós, na forma como nós não encontremos socorro, nós conseguimos encontrar socorro nele. Ele está ao nosso lado, ele está ao nosso redor. E é isso que nos guarda diariamente. Nós somos livrados de perigos constantes em todos os momentos da nossa vida. Nós nos colocamos em situações de risco e o nosso Senhor nos livra diariamente. A gente não vê, né? Por quê? Não abriu o mar diante de nós. Nós não ficamos invisíveis. Então a gente acha que nós temos que nos esforçar para fazer as coisas. Esquecemos que Deus faz tudo por nós. Ele nos sustenta com a sua mão. É a providência que cuida de nós. E ela cuidou de forma como uma profecia fosse cumprida. No caso de Jesus. Parece que foi por acaso. Olha, Deus descobriu ali na hora. Ei, Herodes está vindo, o que eu vou fazer? Vou mandar José escapar para o Egito. Não. Desde os tempos antigos, o nosso Senhor já falava sobre o seu Filho.
E no versículo 15 nós podemos ler: e lá permaneceu até a morte de Herodes, para que pudesse se cumprir o que foi dito pelo Senhor através do profeta, dizendo: do Egito chamei o meu filho. Em Oséias 11:1 diz exatamente essas palavras. Um profeta lá bem antes de Jesus, bem antes dos tempos de Jesus, já falava sobre isso. Do Egito chamei o meu filho. O nosso Senhor não foi para o Egito por um acaso. Deus tinha planos, Deus tinha propósitos, assim como nós não passamos por momentos difíceis por um acaso. Deus tem planos, tem propósitos para cada um de nós. Cristo é o filho chamado do Egito. E por que isso é importante para nós? Nossa, Cristo é chamado de Egito, e daí? É um lugar como outro qualquer? Na verdade, não. O Egito, ele tem uma simbologia. Você lembra quando eu falei sobre o Mar Vermelho, há alguns instantes atrás? O que o povo virou lá? Escravo. O que o Egito lembra? Servidão, escravidão. O Egito tem essa simbologia, e essa simbologia ela é tão importante para nós enxergarmos a nossa situação, que nosso Senhor colocou essas palavras para que fossem registradas para nós. Nós, nos nossos pecados, nós somos como aqueles que estão escravos, distantes da terra prometida. Havia terra prometida, mas eles não estavam desfrutando daquele espaço, eles estavam em outro lugar, escravizados, acorrentados pelo pecado, pela maldade. Enquanto eles não clamassem ao Senhor, enquanto o Senhor não agisse, eles não seriam libertos. E eles não agiram. O nosso Senhor teve que tomar Moisés para que ele liderasse o povo, para que Deus, em um primeiro cumprimento da profecia, chamasse o seu filho Israel do Egito. E aquele povo veio do Egito e foi para a terra prometida. Mas veja bem, Cristo ele é tão maior do que Israel. Aquela nação ela não existia literalmente, eles eram um povo que estava lá. E eles foram chamados para uma terra prometida e eles viraram a nação de Israel. Cristo é tão maior do que a nação de Israel, Cristo é tão maior do que cada um de nós, Cristo é tão excelente na sua obra, que nenhum de nós precisou pisar literalmente no Egito para que essa profecia se cumprisse. O nosso Senhor, ele foi até o Egito por nós. Ele foi até o sinal de escravidão, de morte, de serviço, de servidão. Ele foi até lá por nós. E ele ficou lá um bom tempo para que o nosso Senhor o chamasse daquela situação e o tirasse de lá. Do Egito chamei o meu filho. E quando ele chama o nosso Senhor do Egito, nós temos uma profecia que vai além de tudo isso. A igreja nasce em analogia à nação de Israel. Quando o povo sai do Egito, a nação de Israel nasce, mas quando Cristo sai do Egito, a igreja, somos nós, cada um de nós nascemos com Cristo. Nós somos chamados com Ele e nós temos a garantia da salvação com Ele. Nós não precisamos experimentar isso, nós não precisamos viver e ser acorrentados pela escravidão, porque o nosso Senhor já viveu tudo isso por nós. Tudo isso por nós. Tem um dos lemas da Reforma Protestante, ele diz somente Cristo, ou em latim, veja aí, se você quiser anotar, solos Christus. Somente Cristo tem o poder para fazer todas as coisas, somente Cristo tem o poder para fazer aquilo que nós não conseguimos fazer, e somente Ele foi chamado do Egito no nosso lugar, o Filho amado de Deus, resgatado do Egito. Quão maior é o nosso Senhor, e Ele nos representa, e Ele compartilha a sua vida conosco. Por isso nós somos chamados do pecado, chamados da escravidão, chamados do acorrentamento, das durezas da vida,
juntamente com Cristo. Já finalizando, nos versos 16, 17, 18, eles narram então a atrocidade que foi feita. Não sei se você vai lembrar, mas há 2 domingos atrás nós conversamos a respeito de Herodes. Os sábios foram até Herodes e aí falaram: olha, onde que Jesus vai nascer? E aí, onde é nascido o rei dos judeus, né? E aí Herodes fica com a pulga atrás da orelha e fala assim: olha, quando vocês encontrarem esse tal rei dos judeus aí, fala para mim, que eu também quero matá-lo. Não. Qual que foi a palavra que ele usou? Adorá-lo. Eu também quero adorar esse rei dos judeus, eu também quero estar diante dele, eu também quero ir lá e fazer isso que vocês vão fazer. E eu não sei se vocês lembram, mas eu falei um pouco sobre Herodes, né? Ele não tinha uma intenção muito boa, né? Essa adoração dele não era a adoração como nós conhecemos no sentido da palavra, né? E aqui está testificado qual foi a adoração dele. Herodes, ele mandou matar todas as crianças, os meninos, né? De 2 anos para baixo, para que não restasse um sequer que pudesse ser chamado de rei dos judeus. Nenhum restou. Imagina só, Belém e as cidades que faziam fronteira com Belém, todas aquelas cidades, milhares de meninos foram mortos por conta da maldade daquele rei que se assentou num trono que não era dele, né? Se assentou num lugar que não era dele, que sabia que em Jesus a ordem seria restaurada. Mas ele é maligno, ele era malvado, e ele mandou matar todos os meninos. Esse também foi um cumprimento da profecia que está em Jeremias 31:15. Jeremias 31:15 diz exatamente essas palavras, que está no versículo 18 de Mateus 2. Ouviu-se em Ramá uma voz, lamentação, pranto, grande luto, Raquel chorando por seus filhos, não querendo ser consolada, porque já não existem. Raquel, ela era a mãe de José e Benjamim, e, portanto, a mãe também de uma porção da tribo do sul, né? E eles foram escravizados e sofreram e foram mortos. E a expressão que o profeta traz para que a gente entenda o sentimento é como aquela mãe que sofreu para ter filhos, aquela mãe que teve dificuldades para ter filhos, que ela teve 2 filhos que eram valiosos para ela. É como se essa mãe ela tivesse perdido todos os seus filhos e ela estivesse inconsolável, porque os filhos já não existiam mais. Assim era o sentimento daquele povo que sofreu com a ordem de Herodes. A vinda de Cristo, ela simboliza muitas coisas, e ela tem um significado de revolta para muitas pessoas. Muitas pessoas, elas vão se levantar contra os filhos de Deus. Elas vão se levantar contra os filhos do povo de Deus, porque elas não querem que Cristo seja levantado no nosso meio. Por isso que nós sofremos muitas vezes. E Deus, Ele dá saídas para nós, Deus providencia saídas para nós, mas vem sofrimentos novos, vem pesos diferentes sobre o nosso ombro, e Deus providencia coisas novas e meios novos, e a gente não entende. A gente não consegue ver, né? Porque a gente tem esse imaginário. Deus poderia, sei lá, me deixar invisível. Deus poderia me teletransportar. A gente tem essa noção ainda. Mas a obra de Deus, ela já foi feita em Cristo Jesus. Não existe muito mais grandes saídas para nós, porque Jesus garante a nossa salvação. Mesmo que a gente vá para o Egito,
mesmo que coisas ruins aconteçam conosco, mesmo que a vida seja difícil para nós, Jesus ele já foi chamado do Egito, ele já cumpriu a sua obra, ele já ressuscitou ao terceiro dia, ele já foi glorificado e já está à direita do Pai. E ele já garante a nossa salvação. As coisas difíceis vêm, Deus providencia saídas, Deus é bondoso, mas independente de como esteja o cenário diante de nós, a salvação já está garantida em Cristo Jesus, mesmo que as crueldades venham, mesmo que coisas cruéis estejam diante de nós, dores incalculáveis como a dor de Raquel, mesmo que o pranto, o luto, a lamentação venha, o nosso Senhor está conosco. O nosso Senhor sempre será um Senhor dono da providência, dono da provisão. Diante de tanto cuidado, eu não sei se você conseguiu enxergar. Eu, particularmente, olhando para essa narrativa toda, eu consigo enxergar o cuidado de Deus com a família de Jesus, com o menino Jesus. Diante de tanto cuidado, diante da providência de Deus, diante da fidelidade de Deus com o seu Filho, que se estende a nós, como não temer, primeiramente, um Deus que há tantos anos predisse tantas coisas que aconteceriam tanto tempo depois? Como não temer esse Deus que, se isso tudo acontece, Ele deve mesmo estar no controle, né? Ele deve mesmo ser o Deus de toda a terra. Como não temer esse Deus? Como não temer o rumo da nossa vida, né? Como a gente não olhar para a nossa vida e falar, olha só, o que está acontecendo? Para onde eu estou caminhando? Para onde eu estou caminhando? Quais rumos eu estou tomando? Como não temer a Deus? Como não adorar a Deus também, né? Veja bem, Ele é um Deus temeroso, nós devemos temê-lo, mas como não adorá-lo diante de tanta bondade, tanta fidelidade? Como que nós temos a postura, às vezes, de não adorar a Deus, de não reconhecer a bondade de Deus, de não reconhecer a providência de Deus para nós? Como não adorar esse Deus? Como não crer no nosso Senhor? A providência de Deus, o cuidado de Deus é o que te mantém. Se amanhã você se levantar, se amanhã você acordar, abrir os seus olhos e tudo estiver bem, e a sua família estiver bem, e as coisas estiverem normais, Deus é quem mantém tudo isso. Mas se também as coisas estiverem diferentes disso, o chamado é para que a gente creia que Deus ainda está no controle. Deus ainda está no controle de todas as coisas. Deus ainda está sentado no seu trono, reinando sobre nós. Mesmo que o convite seja para ir para o Egito, né? Do Egito chamei o meu filho. Da terra de servidão, dos momentos difíceis eu chamei o meu filho. E Ele também nos chama. Ele também nos chama. Ele também nos resgata da morte, do pecado. E Ele nos garante a salvação por Cristo Jesus. Amém? Gostaria de orar com você neste momento. Peço que você feche os olhos. Coloque seu coração diante de Deus. Coloque seu coração diante do Deus que mantém a sua vida, que mantém seus passos como eles estão, não diferentes, né? Como eles estão. E agradecer a Deus por conta disso. Senhor, nós te louvamos, nós louvamos o Senhor por conta do seu infinito amor, da sua infinita bondade. Nós louvamos o Senhor por conta de toda a graça que nós nem entendemos. Nós pedimos que quando nós esperarmos coisas grandiosas, o Senhor nos mande ventos suaves,
para que nós possamos ver a Tua mão para além de nós, para além de quem nós somos. A nossa oração é para que o Senhor fortifique a nossa vida sobre Jesus Cristo, que nós possamos estar em Cristo, firmados na rocha, e que independente do momento em que nós estejamos vivendo, independente se nós somos chamados a abandonar tudo, independente se nós somos chamados a viver uma vida mais difícil, ou mais fácil, ou mais simples, que nós possamos ter certeza que o Senhor está no controle de todas as coisas, que nós possamos lembrar da Tua providência em nossas vidas. Essa é a nossa oração por Cristo Jesus. Amém.